Seja bem-vindo a mais um programa coletiva da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, com transmissão também pelas nossas redes sociais. Estamos iniciando o ano letivo de 2021, em que os alunos voltam às aulas e inauguram um novo sistema de ensino, adaptado para a pandemia da Covid-19. É algo inédito no mundo e que aqui em Votuporanga será executado pela Unifev. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, recebemos aqui em nossos estúdios hoje o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Dr. Oswaldo Gastaldon. Oswaldo, seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade, de nós estarmos aqui levando alguns pontos de vista e fazendo alguns esclarecimentos, não só para a comunidade acadêmica, mas para todos aqueles que nos acompanham. Com certeza, Oswaldo, a Unifev é uma referência aqui para a nossa região e para o interior paulista. Aqui comigo, então, dividindo essa bancada, o Wender Rodrigues, da equipe Rádio e TV Unifev. Oswaldo, então vamos começar explicando como é que vai funcionar esse começo do ano letivo aqui na Unifev. É sempre importante lembrar, que nós estamos sempre acompanhando portarias, decretos. Hoje nós temos dois, inclusive, que nos norteiam em diversas formas. Nós temos um decreto estadual, o 95.384, e nós temos uma portaria federal do MEC, a 1038. E para a gente não entrar em pormenores e coisas extremamente específicas, a gente precisa acompanhar tudo isso. E lembrando que no estado de São Paulo a gente vive ainda a fase laranja do projeto Avança São Paulo. Então tudo isso traz para nós barreiras, traz para nós normas, regras e regulamentos que são importantes de serem seguidos, acompanhados, e que em alguns momentos se acirram, em outros momentos se tornam um pouco mais leves, mas de qualquer forma a gente nunca saiu dessas amarras que tem conduzido a educação, desde o ensino infantil, fundamental, médio, até o ensino superior, que aqui é o nosso caso. Bom, especificamente, como que nós vamos voltar? Primeiro que nós precisamos trabalhar em forma de rodízio, que é aquilo que prega as fases que estão nos balizando. E hoje, na fase laranja, nós precisamos fazer esses rodízios. Então, nós vamos trabalhar com 50% dos alunos presencialmente e os outros 50% em suas respectivas casas. E todos terão as aulas simultâneas, aquilo que a gente chama de aula síncrona. Aqueles alunos que estiverem presencialmente estarão acompanhando o mesmo que aqueles que estão em casa, acompanhando via a transmissão síncrona. Isso nos oferece a tranquilidade e a segurança que o aluno precisa e também mantém o ritmo de aula que é necessário para que os compromissos e os conteúdos possam ser cumpridos. Até quando, Muita gente pergunta isso e eu tenho certeza que alunos, pais de alunos responsáveis ficam se perguntando, até quando nós vamos ter situações assim? É importante lembrar que, como nós dizíamos no início da pergunta, nós somos balizados por regras e regulamentos, decretos e portarias, e nós precisamos cumprir isso. Então, até quando vai isso? Até quando nós estivermos vacinados, A esperança. O que é que traz para nós uma dose de tranquilidade? A vacinação, e a vacinação em massa, ou pelo menos de todos aqueles que estejam diretamente envolvidos. Então, até lá, nós precisamos cumprir isso. Vale ressaltar que a Unifev é uma das pioneiras em todos os sentidos, Ela é pioneira porque lá atrás, ainda em abril do ano passado, a gente se adaptou de uma forma muito rápida para que o aluno tivesse a aula síncrona em sua casa. Era importante lembrar naquele momento que não eram aulas gravadas e não era EAD, Era um ensino remoto simultâneo. Então, nós fizemos uma adaptação muito rápida nesse sentido. E, ao longo do tempo, nós fomos nos adaptando, levando toda essa situação para o aluno, levando a qualidade de aulas. E, à medida que foi possível retornar, a gente retornou havendo segurança e havendo possibilidades legais, a gente retornava, A medicina retornou com o internato lá ainda no ano passado, no mês de julho. Já havia o internato sendo
oferecido aos alunos. Depois, as aulas práticas e os estágios da área da saúde, eles foram sendo oferecidos, a exemplo da enfermagem também ainda em setembro do ano passado. E ao longo desse tempo, os outros cursos foram sendo atendidos à medida que era possível, legal e seguro, né? A gente precisa respeitar esses 3 quesitos. Então, em todos os momentos, a Unifev soube dosar essa situação. E é claro que nem sempre isso é exatamente o que nós queríamos e o que os pais queriam e o que os alunos queriam, né? Aquela questão do querer, da expectativa, mas a realidade, né? Vemos hoje Araraquara, né? Ela deu um salto para trás que ninguém esperava. E ali está numa restrição total, eles voltaram para o lockdown. É de vontade daquela localidade? Eu tenho certeza que não, né? Não só para a educação, mas para todos os outros setores econômicos. Nós temos certeza que esse lockdown vai ser muito prejudicial, olhando pelo lado do avanço da economia, do desenvolvimento de atividades. Mas na preservação da vida, muito provavelmente essa seja uma ação absolutamente necessária. Tem que ser feito o que é possível, né, Oswaldo? A TV Unifev, ela tem uma audiência aqui em toda a nossa região e a gente tem certeza que essa situação envolve muitas famílias que estão nos assistindo hoje aqui no Coletiva. Por isso, a gente quer deixar claro esse novo modelo que será adotado aqui em Votuporanga nesse retorno das aulas. Explicando, então, os professores estarão dentro dos campos da Unifev, é isso, né? Exato. No campo centro e na cidade universitária. E eles darão essas aulas ao vivo, é isso, né? E a partir de quando, Oswaldo? Perfeito. Os professores estarão em suas salas de aulas, nos laboratórios, quando é o caso, nos auditórios, respectivamente onde ele deveria estar naquele momento de acordo com a grade de aulas, com o calendário que ele ali deveria estar. Isso posto com o rodízio, né? No momento 50-50. Então, as turmas serão divididas em 2 grupos, Isso, nós temos 2 grupos, né? Nós chamamos assim, convencionalmente, nós chamamos de turma A, turma B, apenas por convenção, né? E isso será por semana. Então, uma semana inteira vem a turma A, presencialmente. Isso presencialmente, em sala de aula em loco, e a turma B estará nas suas respectivas casas, né? Durante essa semana. Na outra, inverte na mesma proporção, né? Isso a partir do dia 1º de março, né? Lembrando 2 motivos aí por que dia 1º de março. Primeiro, porque ainda a fase laranja, né? Tô meio achinesado, né? A fase exige, né? Ainda muitos cuidados da nossa parte. A outra questão é que muitos alunos que dependem de transporte de locomoção também não existe segurança nesse sentido, né? Então, é preciso que a gente respeite essas situações. Mas é muito importante também que fique claro que esse período será compensado pelo calendário. Se preciso for, a gente tem uma semana a mais para frente, assim como nós estamos tendo uma semana agora, né? Então, não haverá prejuízo a respeito de conteúdos e de calendário. Importante ressaltar também que os alunos que não conseguirem vir por algum problema, algum motivo, como você comentou, transporte escolar, eles não são obrigados a virem, né? Eles podem assistir essas aulas mesmo, sendo da turma que deveria estar aqui, eles podem assistir suas aulas de casa. Muito bem lembrado, né? Por vários motivos, o aluno poderá não comparecer. Seja porque ele não tem transporte, seja porque ele é de grupo de risco, seja porque ele tem uma comorbidade ou até porque na família dele ele tem condições impróprias para que ele esteja aqui. Não tem problema nenhum. Essas aulas, não só elas são passadas sincronamente, né? Simultaneamente para que ele possa assistir ao vivo e a cores com esse professor, como elas ficam gravadas, porque pelo Teams a Unifev assina o Teams, a versão topo. E isso tudo permite que todo esse material esteja gravado
Então, aquele aluno que teria aula segunda-feira às 19h30, para ficar num exemplo, ele não pode acompanhar. Essa aula está gravada. Ele vai assistir essa aula na terça, na quinta, no sábado, no final de semana, a qualquer hora. Isso está disponibilizado para ele. Se nós fizermos uma análise bem pormenorizada dessa situação, ficou até mais interessante. Porque veja uma coisa, quando você perdia uma aula no modelo convencional, acabou, né? Eu não assisti a aula do professor Wender na terça-feira à noite. Acabou. Ele deu aquela aula e ela ficava. Hoje, se eu não assisti essa aula porque eu não estava em sala de aula, porque eu não poderia simultaneamente na internet, eu vou assisti-la no domingo à tarde, na minha casa. Para as provas, eu vou assistir aquela aula quantas vezes eu quiser. É uma matéria um pouco mais complicada, um ponto que eu tenho dificuldades. Eu assisto aquela aula 10 vezes se necessário for. Então, em alguns pontos, né, essa dificuldade trouxe algumas soluções que a gente até então não tinha. Oswaldo, e para atender a esse novo modelo, a nova sistemática de ensino, a instituição, mais uma vez, teve que se reestruturar, né? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura que o aluno vai encontrar dentro de sala de aula, até para que o outro aluno assista em casa, né? O que tem de novo agora na sala? Exato, O que nós temos de novo agora, né? Todas as salas de aulas foram municiadas de um equipamento de informática, né? Tem um computador ou tem um notebook em todas as salas já fixamente instalado ali. Tem uma câmera de excelente resolução e um microfone com boa captação. O que isso significa? Que aqueles alunos que estão em sala de aula, eles estão participando no tete-a-tete com o professor. Mas e aquele aluno que está em casa? Ele também está acompanhando, porque essa câmera, ela está focalizando o professor e também a lousa ou a transmissão. Imagina que o professor está transmitindo um filme. Sim. O aluno está assistindo esse filme também. Porque hoje a gente tem tantos recursos, né? Um professor vai para a sala de aula com PowerPoint, com tabelas, com filmes, né? Nesse sentido a gente evoluiu bastante. Esse aluno está acompanhando exatamente isso. E ainda você poderia me perguntar, mas ele tem interatividade? Ele tem. Ele pode fazer perguntas, porque esse professor está ouvindo o que ele está perguntando, a sala de aula estará ouvindo, porque a pergunta que esse aluno possa fazer lá da casa dele, ela estará sendo repassada para a sala de aula nas caixas de som que nós já temos em sala de aula. Né? Porque não é novidade para os nossos alunos que todas as salas de aula estão municiadas com caixas de som e já tinha, né, as entradas para microfone e os data shows. O professor levava um notebook, projetava filme, PPT, imagens, né? O aluno vai ter tudo isso como se ele estivesse em sala de aula, né? Acompanhando a imagem do professor, fazendo perguntas, ouvindo o que a sala fala. Né? É possível ouvir o que a sala está falando e a sala também vai ouvir a pergunta que esse aluno possa vir a fazer para o professor. Então, nesse sentido, mudou muito pouco. É como se o aluno estivesse em sala de aula, porque ele tem interatividade com a sala e com o professor. É claro que nós teremos que ter alguns cuidados, né? Porque tem um cachorro latindo no quintal, se eu não fechar o microfone, os meus amigos vão ouvir o cachorro latindo, né? Sim. E via de regra a gente até vê, né, hoje, uma pessoa descuidada, né, pega assim situações inusitadas, né? Qual foi o protocolo de segurança adotado pela instituição? Nós nos baseamos no protocolo tanto que o projeto Avança São Paulo disponibilizou, quanto o SEMESP, né? O SEMESP é o órgão que representa as instituições de ensino particulares do estado de São Paulo e foi desenvolvido um protocolo. A gente trabalhou, fizemos o nosso protocolo, baseado nesses dois protocolos que foram oferecidos por essas duas entidades. Nós nos adaptamos.
Vale lembrar que realmente são protocolos, regras e regramentos, né, que atendem de uma forma bastante intensa, de forma muito satisfatória, todos os quesitos de segurança para aqueles alunos que adentrarem a instituição. Não há dúvida de que eles estarão bem assistidos com relação a isso, porque esses protocolos respeitam todas as normas, todas as situações e todas as condições para que o aluno não incorra em riscos. Quais né? seriam? Dá alguns exemplos para a gente. Por exemplo, logo na entrada da Unifev, né, o aluno ele terá a aferição de temperatura. Se a temperatura dele estiver em desacordo com os mínimos necessários, ele será aconselhado e deslocado para um outro local. Ele vai passar por uma sala, por um acompanhamento e dizer se realmente ele não está bem. Após isso, ele tem o álcool à disposição, não só na entrada, mas em diversos pontos da instituição. Se ele não tiver a máscara, ele receberá uma máscara para que ele possa entrar. Nós estaremos acompanhando e orientando para que ele não retire essa máscara, porque nós sabemos que em algum momento um ou outro aluno mais desavisado poderá retirar essa máscara. Nós vamos estar orientando. Vamos orientar para que não tenha aglomerações. Fizemos os distanciamentos todos em sala de aula, respeitando o distanciamento mínimo necessário. Intensificamos a limpeza, a desinfecção de todas as áreas comuns, como banheiros, os pontos de aglomeração, como a cantina, o pessoal onde eles ficam, nas praças, né? Então, todos esses cuidados foram tomados, né, para que a gente não incorra em situações de insegurança. E essas ordens, essas regras acabam sendo seguidas por todas as instituições, então, do estado e do país, Oswaldo, só para reforçar. A gente não tem certeza se todas estão fazendo, né? A gente quer crer que estejam fazendo isso. A gente pode ressaltar aquilo que a Unifev está fazendo, né? A Unifev procura e procurará seguir todos esses regramentos, né? Todas essas condições e tudo aquilo que os protocolos pedem, a gente está cumprindo. Né? Por exemplo, mesas com distanciamento, o pessoal da saúde, aquelas mesas com as barreiras em acrílico, né? Foram feitos investimentos, pessoal, somado todas essas situações, próximos a 1 milhão, para que nós tivéssemos condições de oferecer a tranquilidade e a segurança que os alunos precisam, mas que os colaboradores e professores também precisam. Né? Alguns professores nossos, é um número muito reduzido, mas alguns professores que também não podem acompanhar, a gente está substituindo de diversas formas e maneiras para que esses alunos não percam aquele conteúdo, mas que esses professores também não corram riscos. Então, teve também, claro, essa preocupação com os professores. Eles retornaram um pouco antes já, estão preparando essas aulas. Né, exato, exato. Essa semana mesmo nós tivemos um treinamento com os professores, né, de como eles vão trabalhar com os equipamentos, né, como lidar com a sala meio a meio, como lidar com o contato de novo com alunos, né. Uma primeira semana você pode ter aquela ansiedade, né, de encontrar colegas de profissão, colegas da instituição, alunos, né, aqueles que nos são mais próximos de alguma maneira. Então, talvez instintivamente a gente se aproxime das pessoas, né? Por uma questão natural do ser humano, né? Nós somos seres gregários e tem aquele instinto, né, de se aproximar, dar a mão, abraçar e tal. Isso não vai ser diferente num retorno de quase 1 ano depois. Então, nós tivemos tanto orientações no sentido do uso da tecnologia, do uso de insumos, a exemplo do álcool, da máscara, e também essa questão do comportamento, né, do relacionamento e tal. Isso tudo nós tivemos esse treinamento agora durante essa semana.
Uma grande ansiedade, Oswaldo, você comentou agora dessa preparação daquelas baias, né, dos cursos de saúde. São os laboratórios. Outros cursos também têm laboratórios. Os alunos terão aulas, então, só para reforçar, porque muita gente quer ter esse contato com a prática depois de um ano aí. Exatamente, né? Os mesmos cuidados estão sendo tomados utilizando maneiras e formas diferentes, é claro, né? Tem equipamentos da engenharia que você não tem como, por exemplo, blindar esse equipamento com uma proteção em acrílico. Sim. Então, o que a gente faz? Uma nebulização, faz uma aplicação com o álcool 70, né? O distanciamento, o número de pessoas que vão frequentar aquele laboratório. Então, essa blindagem, ela precisa ser feita de maneiras diferentes, com insumos diferentes e de formas diferentes. Mas, em todos os casos, existe a preocupação de que precisa ser seguro. Até porque, se nós não formos seguros e não oferecermos a segurança, a gente vai ser obrigado a fechar. Ocorrendo casos, situações que não sejam previstas ou que não ofereçam segurança, ou se nós tivermos casos, possivelmente os órgãos da saúde, a legislação vai possivelmente nos fechar, como já vimos escolas, né? Na mídia, vocês acompanham muito mais que eu, que já tivemos escolas fechadas em outros lugares porque ocorreram casos, né? Aí a vigilância sanitária vai lá e vai tomar as providências que forem cabíveis. A gente precisa evitar isso, né? Porque senão a gente fecha por razões de barreiras sanitárias. Mas aí lembrando que o ensino não para, continua remoto, né, Oswaldo? É muito importante, Fabiola, você tocou num ponto crucial. Se nós tivermos qualquer impeditivo, a exemplo do que ocorre hoje em Araraquara, a gente continua. Por quê? Porque a Unifev desenvolveu um know-how muito tranquilo nesse sentido, de que a aula continua de uma forma síncrona, simultânea, com a participação efetiva dos alunos. Pela internet. Pela internet, né? De uma forma muito tranquila nesse sentido. Oswaldo, e como estão acontecendo as avaliações nesse período, desde o início da pandemia e agora também? Nós tivemos já todas as avaliações do ano passado, né? Por isso que nós fechamos os ciclos, né? Conseguimos fechar o primeiro semestre lá em julho, comecinho de agosto para alguns casos, depois fechamos em setembro para que dessemos início ao ano letivo de 2021. Como é que essas provas aconteceram? As provas eram oferecidas também na plataforma, né? O aluno respondia isso, fosse em forma de prova convencional, fosse em forma de chats, fosse em forma de quizzes, fosse em forma de participação desses alunos. Até porque a gente às vezes esquece de uma coisa, existe o tete-a-tete, né? O aluno está em casa, mas ele está conversando ao vivo com o professor. Ele pode interagir, fazer perguntas. Interagir, fazer perguntas, a participação direta. Inclusive, a gente também precisa começar a repensar o conceito do que é uma avaliação, né? Porque nós temos aquela forma muito tradicional, né, paradigmática nossa de o que é uma avaliação. Eu vou isolar você, dar uma prova, ter a certeza de que você não está colando, né? Então, a gente tem no nosso imaginário que toda avaliação precisa seguir esse padrão. É importante que a gente comece a pensar numa evolução a respeito de avaliação, que com toda essa tecnologia, mas principalmente com as nossas mudanças comportamentais, as avaliações também precisam tomar outras formas, né? Nós podemos estar sendo avaliados aqui. E eu vou dar um exemplo muito simples e talvez até um pouco inusitado do que é uma avaliação à distância. Não que eu aprove, não que eu goste muito, mas nós não temos o BBB,
Sim. E eles não estão sendo avaliados o tempo todo, até pelas pessoas que estão em casa. Ela não vota, você não pode votar para alguém sair ou para alguém evoluir. Eu não sei exatamente como funciona ali o BBB, porque particularmente não assisto, mas eu sei que a pessoa ganha pontos ou ganha um certo status, inclusive pela votação de quem está em casa. Essa votação eu não estou avaliando. Se eu votei no candidato A, B ou C, no participante A, B ou C, é porque aos meus olhos ele é mais simpático, ele é mais merecedor da minha aprovação, da minha avaliação. E eu voto por tirar o participante A ou o participante B. Eu não estou avaliando? Sim. Essa avaliação não é à distância, não é uma avaliação extra paradigmática daquilo que nós conhecemos, usando de um exemplo mais esdrúxulo, de um exemplo menos convencional, mas isso também é uma forma de avaliação. É claro que isso é um pouco surreal nesse momento, mas ao longo do tempo nós precisamos pensar em avaliações que é aquele chavão que a gente diz, né? É preciso sair da caixinha. Né? Então, esses também são pontos para nós começarmos a pensar. Quer dizer, os professores avaliando a participação dos alunos. Né? Por exemplo, avaliação por participação, uma avaliação comportamental, uma avaliação por experiência, né? Aquilo que a gente chama. Hoje nós não temos muito aquela coisa do Experience Day, né? Um dia de experiência. Eu vou ficar em um parque um dia e eu posso comprar o título desse parque porque eu participei de um Experience Day. O nome pode ser até meio sugestivo, bonitinho, né? Essa coisa de americanização e tal, mas não deixa de ser uma forma. Eu avaliei aquele parque, avaliei aquele clube e por conta disso eu compro ou não o título daquele clube, daquele parque ou daquela experiência que eu tive, né? Isso é com outro nome, eu avaliei e comprei, ou avaliei e não comprei. Oswaldo, também teve mudança quanto ao atendimento administrativo, né? Hoje, como que está funcionando? Os alunos conseguem fazer esse atendimento online? Veja, Wender, nós estamos fazendo várias experiências e todas elas têm sido bem sucedidas até o momento. Por exemplo, o nosso vestibular passou a ser totalmente online. Lembra de quando nós tínhamos aquele domingo à tarde inteirinha, com vestibulares enormes, né? Hoje nós fizemos isso totalmente online, remoto, tudo pela internet e funcionou direitinho. Depois nós fizemos as matrículas. Todas as matrículas foram realizadas online. Funcionou super bem, deu tudo super certo. Agora nós estamos fazendo todos os atendimentos também de forma online, de forma remota, né? E a gente recentemente também criou aquele sistema que facilita muito, né, que já é velho conhecido do nosso público, quando você liga em determinadas instituições que tem lá, Disque 1 para, Disque 2 para. Nós também temos isso hoje. Nós temos um WhatsApp empresa, né, um comercial, que você entra em contato e esse WhatsApp já te direciona. Se você quer negociação, se você tem dúvida de secretaria, se você tem dúvida de matrícula, então ele vai te direcionando. Esse tipo de atendimento, ele é muito interessante porque, primeiro, que ele é muito mais rápido. Segundo, que você não precisa estar aqui, né? Você pode fazer isso de qualquer lugar. E depois ele vai direto ao ponto. Porque antes eu tinha que ir numa bancada, ser atendido por uma pessoa e essa pessoa, então você precisa procurar o atendente B, o setor C, o elemento Z. Agora não, ele entrou lá, eu tenho um problema de boleto. Eu clico aquela opção, vai direto. E isso ganha principalmente tempo, que é o recurso mais escasso e mais caro que nós temos, que é o tempo. Depois o seu deslocamento. E depois a segurança, né? Eu não preciso ficar numa fila, eu não preciso aglomerar, eu não preciso me aproximar. Então, essas evoluções, a cada dia nós damos um passo além para que a gente possa oferecer isso para a nossa comunidade acadêmica. Tem dado muito certo.
Bom, nós vamos continuar essa entrevista num próximo bloco, recebendo aqui hoje, o coletivo está recebendo aqui hoje o reitor da Unifev, Dr. Oswaldo Gastaldon. No próximo bloco a gente vai falar sobre o período de matrículas para 2021, melhorias entregues pela Unifev recentemente e também as aulas do Colégio Unifev. Não saia daí, é rapidinho.